Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no nosso templo sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Igreja esta pastoreada pelo pastor presidente Isaac Valadares. E neste domingo, dia 2 de novembro, nós estaremos estudando a lição número 5, que tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Antes de nós lermos o texto áureo, verdade e prática, e a perícope da onde está extraído o texto que nós vamos fazer menção na aula de hoje, quero pedir a todos para nós fazermos uma oração no nome do Senhor, a fim de que o Espírito de Deus ele abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que possamos entender as lições, aliás, a temática que será ministrada no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Agradecemos a Ti, meu Deus, pelos Teus grandes feitos. Sabemos que o Senhor é o Deus criador, sustentador e aquele, Senhor, meu Deus, que tem preservado as nossas vidas. Pai, louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de sermos salvos através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz do Calvário. Louvamos a Ti, meu Deus, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa para aprendermos a Tua palavra. Privilégio esse, Senhor, único de podermos, Senhor, meu Deus, compreender o Teu propósito para a nossa existência. Pai, estaremos estudando, Senhor, uma das temáticas fundamentais, Senhor, da antropologia bíblica, que é a criação da alma. Senhor, dá-nos entendimento. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, nas nossas fraquezas, a podemos expressar de forma correta as palavras, Senhor, desta lição, a fim de que os alunos, Senhor, da escola bíblica possam ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Pai, nós pedimos a Tua presença, pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua graça em o nome de Jesus. Amém. Nós, então, lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo da nossa lição ele está extraído do Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 10, versículo 28, e está escrito: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A nossa verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A nossa leitura bíblica em classe, ela está extraída do texto do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículos 27 e 28, depois no capítulo 2, versículos 15 a 17, Mateus, capítulo 10, versículo 28. Gênesis 1, 27 e 28 diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Como objetivos da nossa lição, a intenção do escritor da revista da Escola Bíblica Dominical é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e também da vontade. Segundo, demonstrar aos alunos, com base bíblica,
que a alma é a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-o a refutar visões materialistas. E, por último, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Essa é a proposta da lição nesta manhã. Como introdução da nossa temática, o autor da revista da Escola Bíblica Dominical, ele traz em título de introdução a seguinte maneira: na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Nós, assembleianos, partimos da premissa de que Deus fez o homem da parte material e imaterial. Há uma dualidade na criação e nós somos a única criação de Deus que possui essa questão da imaterialidade para a eternidade. Todavia, no âmbito teológico, existem duas premissas, duas posições teológicas a respeito da dualidade do homem. Existem os dicotomistas, que acreditam que Deus criou o homem, corpo e alma, e espírito é um termo usado como sinônimo de alma nas passagens bíblicas. Isso é a maneira ou a visão dos dicotomistas pensarem. Nós, assembleanos, somos tricotomistas. Nós acreditamos, sim, nessa dualidade de matéria e imaterial, né, que é o corpo e a alma, todavia dotados do Espírito. Até porque nós temos passagem como Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, que eu quero fazer leitura nesta manhã com os irmãos, e depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde a Bíblia faz distinção entre alma e espírito. Então, com a sua Bíblia em mãos, abra-na comigo, Hebreus capítulo 4, escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o texto da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que a palavra de Deus, ela tem este poder, um poder como espada que penetra, e é tão penetrante a palavra de Deus que consegue fazer divisão entre a alma e o espírito do homem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, diz as Escrituras Sagradas: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é desta forma que o autor da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ele diz aqui em termos de introdução sobre a tríplice constituição do homem. Então vimos que junto do espírito e inseparável dele, até porque como são substâncias imateriais, não dá para se dividir. A Bíblia faz, né, a espada, a palavra de Deus consegue, mas nós não conseguimos, né, dividir isso em aspectos, por exemplo, quando o homem morre. Quando o homem morre, tanto alma quanto espírito, e aí, né, o saudoso pastor em memória, Severino Pedro da Silva, ele escreve no seu livro Homem, Corpo, Alma e Espírito, como se houvesse uma fusão do espírito e alma a partir do momento em que elas deixam este corpo e partem para a eternidade. Então é isso que o autor está dizendo aqui. Ele é junto do espírito e inseparável dele. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem
de Deus. Então, nessa lição, nós buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento de Deus com o próximo. Entenda os irmãos que a doutrina da alma, irmãos, ela representa um dos pilares fundamentais da antropologia teológica cristã. Quando nós examinamos os atributos da alma, nós entramos no cerne daquilo que nos distingue ontologicamente, isto é, em questões de ser, dos demais seres criados, especialmente dos animais. Essa distinção, ela não é meramente funcional ou gradual, mas essencial e qualitativa. E por que a antropologia teológica ela traz essa premissa? Porque a alma do homem, ela perpassa o tempo da nossa existência terrena. A alma dos animais, não. Os animais, eles têm um princípio de existência e a alma de um animal é o seu fôlego de vida, é o seu tempo existencial. Quando o animal ele cessa a sua atividade, ele morre por qualquer que seja a circunstância, a sua vida cessa ali. O homem não. A parte material do homem, ela permanece consciente e permanece viva após a interrupção das funções do corpo. Então é isso que a antropologia bíblica e teológica, ou a antropologia teológica cristã, ela traz na premissa de que a nossa diferença não é apenas funcional ou gradual, mas é essencial e qualitativa. Até porque somos totalmente diferentes dos anjos no sentido de possuirmos corpos, e somos diferentes dos animais que possuem apenas uma alma anímica, que é só o seu fôlego de vida. Nós temos a expressão para com o mundo e nós temos a expressão para com Deus. Os animais não têm a ideia do Criador, eles não adoram o Criador, eles não pensam em funções do Criador. Mas o homem pensa, e esta função, ela só, em questões de alma, ela não é só essencial, mas também em termos de qualidade. Quando falamos do homem como imagem e semelhança de Deus, os irmãos devam ter em mente que a imagem e semelhança de Deus no homem não constitui-se em aspectos físicos. Até porque, em termos de definição bíblica, e como os irmãos são sabedores, mas eu vou só apenas reforçar, né, o argumento, lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 4 e o versículo 24, há uma definição bíblica importantíssima para que possamos entender essa questão da imagem de Deus no homem. Diz o texto, né, essa é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana, eu não vou entrar aqui em termos de contexto, porque não é o objetivo da nossa aula, mas apenas citar na questão de sermos a imagem e semelhança de Deus. Definição bíblica é que Deus é espírito. Então Deus não possui corporeidade, como nós, seres humanos, possuímos um corpo. Deus não possui isso. Dentro da alma do homem, e aí que são os aspectos que nós entendemos como aquele que há semelhança, imagem de Deus, nós temos a nossa personalidade. E para falar disso, nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que são os atributos da alma. A parte material do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, que eu já trouxe aqui para vocês, que a vida do animal, né, a questão da alma do animal, ela só tem funcionalidade enquanto ele está vivo. Depois que ele morre, acabou o animal e não existe existência eterna para esse tipo de obra criada por Deus, que são os animais. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada.
Enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isto é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Então, em termos de pessoalidade, a pessoalidade humana, ela manifesta-se através de 3 dimensões que estão interconectadas, que é a autoconsciência. E o que significa isso? Que o ser humano ele possui a capacidade de refletir sobre si mesmo, reconhecendo-se como um eu, distinto do mundo exterior. A outra coisa que está interconectada é a sua autodeterminação, que é a capacidade de fazer escolhas livres e moralmente responsáveis. O ser humano não consegue fazer uma escolha moralmente responsável, ele age por instinto, mas o ser humano não. Embora a queda tenha afetado as nossas decisões, ainda assim somos responsáveis por elas. Não é Deus o autor e criador do mal. Todavia, o homem é responsável pelas suas escolhas e isso está na sua autodeterminação. E um outro aspecto que está interconectado nessa questão de pessoalidade é a nossa relacionalidade, que é a habilidade de estabelecer relacionamentos pessoais significativos. Isso tanto em ordem horizontal, né, dos seres humanos para com os seus semelhantes, quanto vertical, que é de nós para Deus. E é tão interessante essa questão da habilidade de estabelecer relacionamentos, tanto em ordem horizontal quanto em ordem vertical, que o decálogo, né, ou as 10 palavras, elas instituem esse modo de relacionamento vertical e também horizontal, demonstrando que a nossa pessoalidade é capaz de conectar-se a esses dois ambientes, tanto o vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, como o horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos, e aí só vale ressaltar, não vou entrar em pormenores, que a guarda do sábado, obviamente, não está endereçada à igreja como lei, e aí fazem o pessoal aí de algumas seitas um cavalo de batalha em cima da guarda do sábado. Mas não é essa a questão. Mas os primeiros mandamentos estão relacionados no nosso relacionamento vertical, que é o homem para com o seu Criador. Os outros 6 mandamentos, eles estão relacionados da nossa vida ou do nosso relacionamento do ser humano para com o próximo, que é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bens e prolongue os seus dias sobre a face da terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos não adultere, não mate, não roube ou não furte, não diga falso testemunho, não cobice, né, nada do seu próximo, seja propriedade, seja mulher, nada do seu próximo. Então isso determina a nossa questão na ordem relacional horizontal. Uma coisa tão interessante, né, nesses aspectos de relacionamento, tanto vertical e horizontal, né, que é parte da nossa pessoalidade, que quando a gente lê o texto dos evangelhos, quando eles narram a passagem do mancebo de qualidade ou do jovem rico, observe que ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, não mate, né, não cobice. Ele falou: todos esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. Em termos de relacionamento horizontal, esse jovem estava bem. E realmente Jesus não o repreende pela questão da ordem horizontal citada por ele em questões relacionais. Todavia Jesus diz a ele: agora vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E esse jovem, então, ouvindo essa palavra, ele acaba saindo entristecido, porque o problema dele não estava no relacionamento de ordem horizontal, estava no relacionamento de ordem vertical. Ele tinha um problema no relacionamento dele com Deus, porque as riquezas, para ele, era mais importante do que Deus. Então ele quebrou os princípios dos primeiros mandamentos. Não terá outros deuses diante dele. Não servirás a outro senhor.
E o dinheiro, ele é tido ou comparado a uma potestade, porque ela tem o poder de fazer outros se curvarem diante dela. E a Bíblia compara, né, a riqueza a um Deus. Então não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e as riquezas. E aquele jovem, então, tinha o problema no seu relacionamento vertical. Na imagem de Deus, o homem, a imagem de Deus no homem é um atributo mais distintivo da alma humana e ela acaba se manifestando em aspectos que nós, na teologia, entendemos como aspectos estruturais, que é racionalidade. Como Deus, ele é racional, ele pensa, o homem também tem capacidade de pensamento abstrato, lógico e criativo. Como Deus é um ser perfeitamente moral, o homem também tem a sua moralidade, que é a consciência ética e a sua responsabilidade moral. Todavia, a nossa, ela é danificada pela queda, né? Seria o termo talvez não tão mais apropriado, mas ela é danificada por causa da queda do primeiro casal e por causa da corrupção que nós herdamos de Adão. E aí as nossas decisões, geralmente as nossas inclinações, elas são sempre para o mal. Todavia, continuamos sendo responsáveis por questões éticas e responsabilidades morais. E como Deus, né, é espírito, nós temos a nossa parte de espiritualidade, que é a capacidade de comunhão com o transcendente, coisa que o animal não tem. O homem tem, os anjos conseguem porque também estão nessa função. Mas os homens, em termos de possuírem material e imaterial, conseguem ter este contato com Deus. Isso em questões estruturais. Em questões funcionais, assim como Deus exerce autoridade e domínio sobre todas as coisas, ele delegou ao homem essa capacidade de ter domínio também. Então há uma autoridade delegada sobre a criação, que é o que nós lemos em Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. E eu vou ler de novo, foi a nossa leitura, né, principal, mas não custa nós fazermos menção novamente do texto bíblico. E como é bom, irmãos, nós podemos olhar as Escrituras de forma a entendê-la corretamente. Está escrito: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E olha que interessante na questão de domínio. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Temos de Deus, em questões de imagem e semelhança, a capacidade criativa, capacidade de criar, inovar e também transformar. E uma outra coisa interessante que recebemos como imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade comunicativa. Nós podemos, através da linguagem complexa e simbólica, nos comunicar, tanto aos nossos semelhantes, quanto nos comunicarmos com Deus. Agora, diferente da alma dos animais, a alma humana, só reforçando o que nós já dissemos no início, só para ficar gravado, a alma humana possui natureza imortal, criada para a eternidade. E esta imortalidade não é inerente, mas derivada da vontade divina. Não, significa que nós não possuímos a centelha divina, como se nós tivéssemos um ser divino dentro de nós. Não é essa a ideia da Bíblia. Tá? Todavia, quando Deus, do pó da terra, formou o homem, soprou nas suas narinas, o homem foi feito alma vivente. E nesse aspecto de alma vivente, é uma alma imortal. Não é eterna no sentido de não possuir princípio. Ela é imortal porque a partir do momento em que cessa o corpo, ela vive na sua realidade consciente. Aqueles que vão para o tormento sabem onde estão. Aqueles que vão para o paraíso sabem onde estão. Não existe a falsa premissa do sono da alma. Quando o corpo para, a alma não dorme, a alma não cessa a sua atividade. Eles são conscientes do lugar aonde eles estão. Quando Eclesiastes fala
que na sepultura não há indústria, não há obra, não há ciência, não há conhecimento, ela não está falando, o escritor de Eclesiastes não está fazendo menção da alma. Ali é o que a teologia entende como ponto de vista fenomenológico. É o ponto de vista do observador, que quando realmente uma pessoa está morta, realmente não tem conhecimento, não tem indústria, não tem atividade, mas isso falando a respeito do corpo. Por que não da alma? Porque Jesus foi categórico, dizendo que havia um mendigo chamado Lázaro, morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e depois morreu o rico e foi sepultado. E o rico, estando no inferno, ergueu os olhos. Irmãos, ninguém, se o sono da alma fosse verdadeiro, ele não abriria os olhos. E Jesus não está contando uma história. Jesus está falando de uma realidade espiritual. Então, quem está no paraíso, aguardando a vinda de Jesus, no arrebatamento, onde os mortos ressuscitaram primeiro, estão conscientes do estado onde estão. Já sabem que estão em lugar de delícia, já sabem que estão no seio de Abraão. Todavia, aqueles que morreram sem Cristo, eles sabem que já estão no estado de tormento, até porque eles já estão sentindo esse tormento, aguardando também a ressurreição. É óbvio que eles não ressuscitam na primeira, e aí são os aspectos da escatologia bíblica. Os salvos ressuscitam na primeira, os ímpios na segunda ressurreição, para o enfrentamento do julgamento de Deus no juízo do trono branco. E eles precisam do corpo, porque Deus criou o homem para ser uma unidade. Embora tenhamos a parte material e a parte imaterial, Deus criou o homem para ser um ser único. Então, em aspectos de salvação, o homem é salvo em corpo, alma e espírito. Em aspectos de condenação, o homem é condenado em corpo, alma e espírito. Por isso que o salvo precisa ressuscitar e o ímpio também precisa ressuscitar. Porque o salvo só ganhará a plenitude ou o estado de glorificação estando unido os componentes da criação, que é o corpo, a parte material, e a parte imaterial, que é a alma e espírito. E o ímpio da mesma forma. Enquanto o salvo vai para o lugar de eternidade, salvo com Deus para desfrutar das delícias daquilo que Deus prometeu, o ímpio vai para a condenação eterna, porque escolheu nesta vida viver sem Cristo. Se a gente fosse fazer as distinções ontológicas, que são as distinções de ser, e aqui eu tenho uma tabelinha, em aspectos de origem, o ser humano recebeu o sopro direto de Deus. Só para fazer distinção entre nós e os animais, que é o que a lição ela está tratando aqui, neste ponto. Olha, a parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais. Então, o homem recebeu a sua origem do sopro. Os animais, não. Deus disse que a terra produza toda alma vivente. Em termos de natureza, nós possuímos o que a teologia chama da imago Dei, a imagem de Deus, que possui imagem e semelhança. A criatura não tem a imagem divina. Em termos de consciência, na questão da alma humana, nós temos a autoconsciência reflexiva. Os animais possuem apenas consciência instintiva. Em termos de moralidade, nós temos responsabilidade moral e os animais comportamento instintivo. No relacionamento com Deus, temos comunhão pessoal possível. Para os animais, relacionamento inexistente. E, por último, para a gente fechar este assunto, o destino eterno. Nós temos uma imortalidade consciente, que foi o que eu acabei de explicar aos irmãos em termos de salvação e termos de perdição. Para os animais, existe a cessação da existência. E o que isso tem de implicação prática para a nossa vida, para a gente fechar essa primeira parte? Nós temos a dignidade humana. A compreensão dos atributos da alma fundamenta para nós o valor intrínseco de cada pessoa. Toda pessoa tem a sua devida importância. Por isso que o texto bíblico diz que vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido, dado a sua importância.
Nós temos igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Nós temos responsabilidade, nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade pastoral. Ah, mas eu não tenho um cargo de pastor, eu não tenho um título de cooperador. Irmãos, isso é independente de título, né? Deus nos chamou para ter essa responsabilidade com outras pessoas, de levarmos outras pessoas ao conhecimento de Deus, porque elas também, como nós estamos em sentido de igualdade, todas elas também têm uma alma que precisa ser redimida. E quem faz essa redenção? Jesus Cristo, e a pessoa crendo que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados, tendo a crença de que Jesus é o único caminho, a única verdade, o único modo de vida, e ninguém vem a Deus senão por Ele, nós temos a obrigação. Isso não é responsabilidade do ministério, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade de um grupo de pessoas da igreja, é responsabilidade de todo cristão, até porque a grande comissão está aí de por todo mundo. Aí não tem um parênteses, os pastores, os ministros credenciados na convenção, os ministros reconhecidos pela igreja. Não, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para todo nascido de novo, é para todos aqueles que receberam Jesus. Então nós temos esse cuidado integral. Temos que reconhecer a capacidade espiritual única do ser humano, apelar à responsabilidade pessoal ou moral e a escolha consciente. Nós temos que levar, não é convencê-las no sentido de fazermos adeptos à religião, não, mas levá-las à responsabilidade moral e à consciência de escolher de maneira consciente o melhor caminho, que é o Salvador Jesus Cristo. E é interessante, só para tratar desse aspecto de alma, existem 3 posições que falam da alma, com a questão da criação da alma. Quando a alma nasce, que é interessante, quando a alma passa a existir. Existe a premissa mais forte, que é o criacionismo, que Deus cria, até porque isso tem uma base bíblica interessante. No livro do profeta Zacarias, se você pode fazer uso das Escrituras, livro do profeta Zacarias, do Antigo Testamento, fica antes de Malaquias, então você vai lá para o finalzinho do Antigo Testamento, que é um dos profetas menores, profetizou na época contemporâneo de Ageu, profetizou para o povo que voltou do exílio babilônico para a reconstrução do templo em Jerusalém, e que o templo ficou parado por pelo menos 16 anos ali, por oposição dos habitantes da terra, e eles foram levantados por Deus para exortar o povo a voltar a construir, porque Deus não os tinha levado ou tirado do cativeiro para que eles construíssem apenas casas bonitas para eles e tivessem esquecido da casa de Deus. Mas esse é só o contexto, tá? Mas ele diz aqui, olha, sentença 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então esta é a parte do criacionismo, que toda vez que há concepção, que o espermatozoide fecunda um óvulo, Deus, ele cria uma nova existência. Ele cria alma. Existe uma segunda posição, um segundo pensamento, que é o tradicionismo, que no coito entre homem e mulher, ou no seu relacionamento conjugal, sexual, o homem transmite, gera uma nova alma da mesma forma que gera um novo corpo. E existe uma terceira posição, que é o pré-existencialismo, que as almas já existem e que a partir do momento da fecundação é como se Deus tivesse uma prateleira, bem a grosso modo, como se Deus tivesse uma prateleira, a fecundação ele vai lá, ele pega uma alma já pré-existente e traz, e coloca ali para formar uma nova vida. Mas essa premissa nós descartamos. Em termos de tradicionismo,
só o tradicionismo, ela tem as suas dificuldades teológicas, até porque, né, como que nós criamos o imaterial. E só a posição do criacionismo, que é a questão soberana, não anulando a soberania de Deus na criação, porque a gente sabe que é Ele quem faz, mas a gente tem um aspecto que deve ser levado em consideração, que Deus não pode criar o mal. Então, toda a nossa tendência na geração é a tendência da nossa natureza carnal, que é sempre inclinada ao erro, que é afetada pela depravação total da raça humana. Então, Deus não poderia colocar uma alma no sentido de levá-la depois ao pecado. Então, Deus seria o originador do mal. Gosto de pensar, como alguns teólogos pensam, que existe uma cooperação. A soberania divina no criacionismo e a participação humana no tradicionismo. Que Deus realmente cria a alma no momento da fecundação, que é algo particular de Deus, o criar do nada, porque cada ser humano é único na face da Terra, haja vista até as nossas próprias impressões digitais. Não existe ninguém que possui uma impressão digital como a minha ou como a sua, né? Nós somos seres únicos. Então, o homem coopera na transmissão do corpo e Deus na posição da alma. É óbvio, irmãos, que a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. E às vezes a tentativa de explicar fica pior do que estava. Eu não vou ter o tempo hábil para a gente trabalhar em cima dessa temática, até porque nós temos outros pontos da revista para que possa ser tratado. Mas só para que os irmãos tenham conhecimento, existem essas três posições. Tá? A parte da cooperação eu acho um pouco mais sensata, eu penso ser mais sensata, porque ela elimina a questão de Deus ser o criador do mal. Então a alma que é pura vinda de Deus, ela é afetada pela natureza caída que vem transmitida pelo homem, e eu acho justo essa questão dessa cooperação. Existem, por exemplo, o teólogo Mayan Pirman, ele crê desta forma, e eu também acho que é muito mais sensato esta explicação. A grande maioria, obviamente, entende que Deus ele é soberano, principalmente os da linha reformada, que Deus, né, no criacionismo, só que aí eles têm a pauta de tentar explicar como que essa alma, então, parte para a questão da escolha sempre para o lado errado, se ela vem perfeitamente de Deus. Mas isso aí é para as cátedras da teologia, para os acadêmicos discutirem isso. Mas eu só estou trazendo aqui a luz para que os irmãos tenham conhecimento que existem essas teorias da criação da alma. Então, o criacionismo, tradicionismo e o pré-existencialismo. O pré-existencialismo, os irmãos descartam. É óbvio que tinham pais da igreja que acreditavam nele, mas é uma coisa impensada que Deus criou uma alma esperando um corpo para colocar dentro. Então a gente já não aceita muito essa ideia. Mas, seguindo a nossa lição, tópico 2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem, ela é responsável, a alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três atributos são emoção, sentimento, razão, intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito, que é a janelinha que tem o acesso a Deus. Para ter comunhão ou comunicar-se com o próximo, ela faz-se uso do corpo. Então, segundo o nosso autor, pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Vou tentar explicar isso de maneira, para que os irmãos tenham o entendimento. A alma humana, ela, segundo a nossa lição, ela ocupa uma posição única e mediadora na constituição antropológica do ser humano. Como personalidade ou distintivo pessoal, ela funciona como centro integrador que conecta a dimensão espiritual com a dimensão física,
permitindo o homem comunicar-se tanto com Deus quanto com seus semelhantes através de diferentes canais, né? Um com o espírito e outro com o corpo. Os atributos da alma, o intelecto. O intelecto é a capacidade cognitiva da alma. Então, quando a Bíblia fala de mente, fala de entendimento, ela está fazendo menção à alma. Ela está fazendo menção a este atributo da alma. Então, o intelecto ele possui o conhecimento, que é a apreensão da verdade. Ele possui a compreensão, que é o processamento e interpretação da informação que é recebida. E a sabedoria, que é a aplicação prática daquilo que nós conhecemos. Quando nós vamos, por exemplo, para a escola, ou quando nós aprendemos uma determinada profissão, seja num curso de direito, seja num curso de contabilidade, seja num curso de engenharia, seja num curso de química, nós aprendemos. Então, nós temos a compreensão, nós temos o processamento e interpretação daquela informação que nós recebemos. E aí nós vamos para a prática daquilo, que é a sabedoria, que é a aplicação daquele conhecimento que nós adquirimos. Em funções específicas, a questão do intelecto, a alma possui raciocínio lógico e pensamento abstrato, possui memória e capacidade de aprendizado, possui discernimento espiritual e também moral, criatividade e imaginação. E qual que é a base bíblica? Marcos capítulo 12, versículo 30 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a sua força. Em questões de sentimentos, afeto, nós temos outro atributo da alma, que é a emoção. Então nós sentimos, né, essas emoções constituem-se a dimensão afetiva da alma, manifestando-se através de amor, ódio, alegria, tristeza, esperança e temor, compaixão e ira. São aspectos da nossa alma. Quando eu estou triste, quando eu amo, quando nós temos ódio, quando nós temos esperança, quando nós temos temor, tudo isso são coisas da alma. Em relação de características distintivas, nós, em termos de emoção, tá? Em termos de emoção, nós temos uma resposta valorativa, que são aos estímulos, temos a motivação para a ação, temos a expressão da personalidade e também a conexão relacional. Em termos de volição, né, ou vontade, nós temos escolha livre entre alternativas, nós temos determinação, que é o curso da nossa ação, nós temos a responsabilidade moral pelas decisões. Então, tomem muito cuidado de atribuir tudo ao diabo. Ah, fez isso porque foi o diabo que fez. Não, não. Você é responsável pelas decisões que você toma, baseado no que você aprende, no que você compreende, naquilo que você pensa, naquilo que você executa, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Tudo tem uma responsabilidade moral. E essa responsabilidade é nossa. E ela é individual. Ela não pode ser atribuída a outra pessoa. Ela é minha. Eu tomei as decisões erradas. Eu falei o que não devia. Eu não consegui controlar o meu espírito em determinado momento da discussão e falei o que não devia. Ah, porque foi fulano. Não, não. A responsabilidade é minha. Foi eu quem tomei a decisão de falar. Então não adianta ficar culpando o outro. Você é o culpado das suas decisões. Você é responsável por ela. Está escrito o seguinte: o pai não levará a maldade do filho, o filho não levará a maldade do pai. Esse texto está lá em Ezequiel capítulo 18, depois os irmãos leiam em vossas casas. Porque eles tinham a ideia de que assim, os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que embotaram. Isso significa, os nossos pais plantaram, nós estamos colhendo. O pecado deles, agora quem paga somos nós. Então Deus diz que toda alma é responsável. A alma que pecar, esta morrerá. Então toda a responsabilidade é individual. Da mesma forma que a escolha para a salvação ela é individual. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não é uma promessa de que se você aceitar Jesus, toda a sua casa é salva. Não, não. O que o texto bíblico diz é: crê no Senhor Jesus Cristo, você e toda a sua casa, isto é, todos têm que crerem para que todos sejam salvos. Não adianta uma pessoa aceitar Jesus e achar que todo mundo da sua casa também é salvo imediatamente porque ele creu. Não. Todos têm que ter a responsabilidade de decisão de escolher que devem também receber Jesus. É nesse sentido. Todos devem. A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então passa pelo nosso intelecto, ela passa pela nossa emoção e ela passa pela nossa vontade. E a nossa vontade é tomar a decisão de receber Jesus.
Nós temos, com relação à vontade, liberdade, lógico, dentro dos limites que Deus criou. Nós temos responsabilidade moral, nós temos capacidade de arrependimento e nós temos poder de compromisso. Olha o que a Bíblia diz em Josué capítulo 24, versículo 5. E aqui está na questão, né, um dos atributos da alma, que é a volição. Escolhei hoje a quem sirvais. Em Mateus 16, 24 diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mateus 16, 24. E aí nós fechamos o segundo... Fechamos? Não, irmãos. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui, que é a questão da interface, né? A alma usando o corpo e a alma usando o espírito para se comunicar com Deus. A comunicação com Deus, ela vem através do espírito. Então, qual é o mecanismo teológico que se usa? A alma utiliza o espírito humano como canal primário de comunicação vertical. Então, no atributo da alma intelecto, qual é a função espiritual? É o conhecimento de Deus. E como ela se manifesta nessa comunicação com Deus? Se manifesta através de revelação, compreensão das Escrituras e discernimento espiritual. Em questões de emoção, a função do espírito é a comunhão afetiva. E de que forma isso se comunica com Deus? Na adoração, louvor, contrição e amor a Deus. Em aspectos do atributo de vontade, é que a alma ela vai usar o espírito. Então, a função espiritual é submissão e obediência. E de que forma isso é manifesto? Através de fé, arrependimento e consagração no serviço. Qual é a base bíblica que tenho para defender isto? Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito. É óbvio que o Espírito aqui está em letra minúscula e está falando do Espírito Santo. Em termos de adoração, Deus é Espírito, então é essa comunicação, esse uso da alma do Espírito com relação a Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. E em termos de revelação, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em aspectos horizontais, que é a alma usando o corpo para se relacionar com o seu semelhante. Então ela vai usar o intelecto de que forma? Através de linguagem verbal e escrita. No ensino, diálogo, literatura, arte e assim por diante. Em termos de usar o atributo emoção para comunicação com os semelhantes, né, o corpo, através de expressões faciais e gestos. Então ela traz empatia, compaixão e alegria compartilhada, ou até mesmo tristeza, porque a Bíblia diz que alegrem-se com os que se alegram e choram com aqueles que também choram. É uma maneira da alma expressar por meio do corpo o seu relacionamento com o seu semelhante. Em termos de vontade, que é a volição, qual é a maneira que ela usa o corpo? Através de ações e comportamentos. E como isso funciona? No serviço, na ajuda, na liderança e também no exemplo. Então, em termos de estrutura da tricotomia de comunicação entre alma, espírito e Deus, alma, corpo e o homem, é óbvio que também nós expressamos o nosso louvor a Deus através do corpo. É como nós nos comportamos na casa de Deus, a nossa reverência e assim por diante. Mas a alma ela passa a ser, meio que a grosso modo, o centro mediador. Ela tem, através do espírito, a dimensão vertical que é para com Deus, e através do corpo, isso usando, obviamente, intelecto, emoção e a vontade, nós temos de maneira na dimensão horizontal esse relacionamento. E é essa forma que funciona. Para o próximo tópico, que é a natureza da alma e a imortalidade, imortalidade e imaterialidade da alma, nós vamos, eu até aqui propositalmente pulei o tópico 3, irmãos, porque as horas já estão indo, e eu acabei me detendo um pouco mais no primeiro e segundo tópico, mas diz o seguinte, olha, em termos de imaterialidade
e materialidade da alma. Olha o que diz o texto. O texto de Mateus 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza material do ser humano. Em um só versículo estão as profundezas ou as profundas verdades espirituais reveladas por Jesus Cristo a respeito da nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre a parte material e imaterial do homem. E na lição aqui diz que uma é tangível e a outra é intangível. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma e ora pelo espírito. Por isso que os dicotômicos, aqueles que creem só nessa questão da dualidade, no sentido de que alma e espírito são termos intercambiáveis, e é porque a Escritura faz uso ora de alma, ora de espírito, mas para eles não fazem distinção entre uma coisa e outra. Irmão Marco, isso vai levá-los ao inferno? Não, irmãos, isso não vai levar ninguém ao inferno se crer dessa forma. Mas nós acreditamos de uma maneira muito mais simples e mais bíblica sobre a constituição tríplice do ser humano. E são questões que nós na teologia chamamos de tensões teológicas. Elas não se constituem em heresia, né? São apenas bases de perspectivas diferentes que não comprometem o aspecto salvador. Eles não comprometem o aspecto doutrinário fundamental, que é, por exemplo, dizer que Cristo não é Deus e, portanto, não pode salvar a humanidade e que o homem está perdido nos seus pecados porque Cristo, por exemplo, é um anjo. Não é esse o foco da dicotomia ou tricotomia, então só estão nos âmbitos da questão da tensão teológica. Óbvio, nós, como pentecostais e assembleanos, nós defendemos a premissa da tricotomia. Tá? Os reformados, na sua vasta maioria, eles defendem no âmbito da dicotomia. Mas não é por isso que essas pequenas divergências que vão fazer de nós opositores. Não, existem muito mais pontos de concordância entre nós do que de discordância, mas só a título de conhecimento. Então, em Mateus 28, Jesus Cristo oferece uma das mais profundas e concisas revelações sobre a natureza humana encontrada nas Escrituras. Este versículo singular, ele encapsula verdades espirituais fundamentais que definem a nossa compreensão da antropologia cristã. Ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Dentro do contexto imediato desse versículo de Mateus, qual era a situação? Jesus estava instruindo aos 12 apóstolos antes da sua missão. E qual era o tema que estava percorrendo nesse contexto? Era perseguição e coragem diante do sofrimento. E por que Jesus estabelece isso? Qual é o propósito de Jesus ao dizer estas palavras? Era estabelecer prioridades corretas no temor. Vocês vão levar a palavra, vocês vão levar o evangelho, vocês vão sofrer, mas não temam aqueles que podem apenas tocar na carne de vocês, mas não podem fazer nada com a alma. Eles estão numa situação muito inferior em relação àquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Então, qual é a prioridade do temor? Minha prioridade do temor está em Deus e não nos homens. Quando ele fala dos que matam, né, a carne, né, e não podem matar a alma, eles estão falando de perseguidores humanos. É isso que ele está falando por causa de levar o evangelho dos sofrimentos. Mas vamos falar em termos de imaterialidade, que é o que a lição mais se importa. Existe aqui, e entenda que eu vou usar o termo de dicotomia aqui no sentido de duas partes, uma material e a outra imaterial. Tá? Por isso que eu estou usando o termo de dicotomia, duas partes. Só para deixar bem claro aqui para os irmãos que não tem nada a ver com a dicotomia em questões de espírito e alma. Não, só fazendo a diferença entre corpo e alma aqui, né, na substância material da imaterial. Então Jesus faz uma distinção ontológica fundamental entre o corpo e a alma. Então um é de natureza material e tangível, a outra imaterial e intangível. Para a questão
da natureza tangível, né, existe uma vulnerabilidade, pode ser morta pelos homens. Em termos de intangibilidade, que aí é a alma, não pode ser morta por homens. Os homens não podem fazer nada com a alma. Em termos de duração, o corpo ou a carne, conforme o texto, é temporário e mortal. A alma, ela é imortal por natureza. Em termos de dependência, a carne ou o corpo está sujeito à destruição física. A alma, ela independe da morte física. Ela continua sendo a mesma e possui a sua existência, mesmo o corpo não estando funcionando. Em termos de autoridade, homens podem destruir o corpo. Agora, em termos de alma, somente Deus tem poder sobre ela. Por isso que ele fala, vocês não temam aqueles que matam a carne ou o corpo e não podem fazer nada com a alma. A teologia de Jesus, ela ensina um dualismo substancial, duas naturezas distintas no ser humano, que é a material e a imaterial. Existe uma hierarquia na constituição do ser, o que nós chamamos de hierarquia ontológica. A alma possui dignidade superior, não que o corpo não preste, não é isso, mas a alma possui dignidade superior. E existe uma independência relativa. A alma não depende do corpo para existir, ela existe fora do corpo. Não estou falando aqui, irmãos, por favor, de aspectos de almas penadas, assombração, não, porque todas as almas estão no controle de Deus. Tá? Todas as almas estão no controle de Deus. Quando este corpo, esta carne, cessa as atividades, por qualquer que seja um motivo, por idade, doença e assim por diante, a alma, ela não morre com o corpo. Ela vive fora deste corpo. De novo, como no começo da aula, ou está no seio de Abraão, que nós entendemos como paraíso, ou está no lugar de tormento que nós temos hoje como inferno. Não o lago de fogo, mas o inferno, que depois serão tirados de lá e também serão lançados no lago de fogo. Mas estão lá, e elas não saem de lá. Então não tem alma penada. O que existe por aí nos meios espíritas são o que nós entendemos como demônios. Eles têm a capacidade de falar com as pessoas, de conhecer aspectos que só o falecido conhecia. Então, são espíritos de engano, mas a alma não volta do seu estado, porque Deus tem o controle sobre elas. E Ele nem permite que isso aconteça. Tá? Em termos de imortalidade da alma, a declaração de Jesus, não podem matar a alma, traz algumas características importantes que a gente deve, se você quiser anotar aí. Fala da indestrutibilidade que a alma tem por agentes humanos. Então o homem não pode destruir a alma. Existe uma continuidade, porque a alma, ela vai além da morte física. Ela não cessa com a morte física, como no começo da lição falamos dos animais. Ele morre, acaba a sua existência. O ser humano não. A natureza não física que transcende a mortalidade corporal. Então o corpo morre, mas há uma continuidade. É interessante que a morte é uma descontinuidade da vida física, mas é uma continuidade da sua vida espiritual. Se você morre sem Cristo, há uma descontinuidade do corpo. O corpo vai para a sepultura, mas a alma continua sem Cristo. Ela vai para um lugar de tormento. Ao salvo, há uma descontinuidade do corpo quando morre, todavia uma continuidade da sua vida espiritual, porque uma vez salvo, ele vai para o paraíso, salvo com Cristo. E a dependência que é exclusiva de Deus para a sua existência. Em termos de imortalidade da alma, ela não é inerente como Deus. Deus é eterno. Deus não teve princípio. Deus é a origem da vida. Deus é a origem da eternidade. A criação, não. Ela possui esta imortalidade derivada. Deus dá a ela, porque ela foi criada para a eternidade. Deus dotou-a dessa capacidade de viver para a eternidade, sustentada pela vontade divina e destinada para a existência consciente e perpétua. Em termos de materialismo, eu vou também pular aqui a segunda parte. Em termos de materialismo, nós vamos tratar aqui materialismo e teologia, para a gente ganhar um pouco de tempo, para que a aula não fique
extensa demais, até temos horário para isso, diz o seguinte o texto: a visão materialista da natureza humana vai além das questões políticos e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, que é a prática da vida cristã. No campo católico, inspira a teologia da libertação, no protestantismo, a teologia da missão integral, que é a chamada TMI. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem fundamento o ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar lutas de classe. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Então, o materialismo, irmãos, como cosmovisão fundamental, ele transcende essas questões políticas e ideológicas e penetra profundamente, então, no campo teológico, afetando a missão da igreja e a nossa conduta correta diante. E esta infiltração, ela representa um dos maiores desafios contemporâneos para a fidelidade e integridade doutrinária. Primeiro, os fundamentos, os pressupostos básicos do materialismo teológico. A imanentização do sagrado. Significa dizer que ele reduz o transcendente para o imanente, só para esses aspectos terrenos. Ele traz a negação da dimensão espiritual primária e o foco é exclusivo nas condições materiais e não espirituais do homem. Em termos de orientalização da salvação, para eles entendem que a salvação é uma libertação socioeconômica, que o reino de Deus é um sistema político ideal e que a redenção é através de uma transformação estrutural da sociedade onde todos possam viver em igualdade. Qual é a base hermenêutica, a base de interpretação dessa premissa do materialismo que nós temos com relação à teologia? Eles reinterpretam as escrituras através do prisma socioeconômico, então todo o problema do mal, todo o problema de pecado estão nas estruturas sociais, nas diferenças de classe, nas diferenças de renda, na questão de que ele é oprimido por outro, que precisa se libertar dessa classe opressora e assim por diante. Existe na sua interpretação, no seu prisma, a maneira como eles veem, a lente da interpretação deles, a priorização dos textos sobre justiça social. E em termos de evangelho, irmãos, evangelho não é a questão da justiça social como eles pensam, tá? Fala sim da justiça divina, que nós somos miseráveis, pecadores, condenados por nossos pecados e que precisamos de um Salvador. Não tem nada a ver com você fazer caridade, não tem nada a ver com isso. Até eu esqueci o nome, tem um livro interessante que a justiça social, me parece que esse é o tema realmente do livro, um livro muito bom. A justiça social não é a justiça divina. Os irmãos procurem na internet, e se quiser comprar eu tenho, muito bom livro, vale a pena os irmãos lerem, eu não me lembro agora, não me recordo o autor, mas muito bom para que os irmãos leiam e entendam que o que é propagado pela teologia da libertação, ou teologia da missão integral, não tem nada a ver com a base de justiça bíblica. E existe a minimização dos aspectos espirituais eternos. Tudo ocorre e é resolvido aqui. Então, o pecado não é pecado, é apenas uma desestruturação da sociedade, uma luta de classes, que se você resolve o problema da luta de classes e traz uma igualdade de vida a todos os homens, que todos tenham a mesma renda, assim por diante, você resolveu o problema do pecado. Eles não tratam em questões de eternidade. Nós temos no nosso país de viés católico a questão da teologia da libertação. Então, só para os irmãos entenderem as premissas desse materialismo, ele significa o seguinte: dentro do prisma, ou a maneira como eles leem as escrituras, em termos de salvação, para a teologia da libertação, a salvação ela é a libertação sociopolítica primária. Para a Bíblia Sagrada, e aí nós vamos olhar dentro de um prisma de uma teologia sadia, é a redenção espiritual do pecado. Olha a diferença. Então, para a teologia da libertação, a libertação sociopolítica. E para a teologia bíblica sadia, sem viés ideológico,
nós não estamos falando aqui de viés ideológico, é a redenção espiritual do pecado. Em termos de reino, a teologia da libertação enxerga como sistema socioeconômico justo. A Bíblia fala sobre o governo espiritual de Cristo. Em termos de pecado, a teologia da libertação traz que o pecado é ou são as estruturas opressoras. A teologia bíblica fala sobre a rebelião contra Deus. A missão da igreja, em termos de missão, né, da nossa obra, o que nós devemos fazer, a teologia da libertação fala sobre transformação social. A teologia bíblica fala sobre evangelização e discipulado. Em termos de hermenêutica, que é a ciência que interpreta, ou o prisma com o qual você lê, para a teologia da libertação precisa-se fazer uma análise sociológica das questões socioeconômicas dos seres humanos. Na teologia bíblica, fala da exegese histórico-gramatical que interpreta a Bíblia, né, como um único tema central, um único salvador, que é a redenção da raça humana através de Jesus Cristo. Para a teologia da libertação, ou tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, Jesus ele não é visto como salvador, mas como um revolucionário social. A cruz é o símbolo da luta contra a opressão. E a ressurreição, a vitória sobre as estruturas injustas. Olha que interessante. Em termos, né, de materialismo, sempre pensamos em questões marxistas. Então, a eclesiologia marxista, ela entende a igreja como agente de mudança social e não espiritual. Ela entende a comunidade de base como células revolucionárias e não aqueles que foram chamados para fazerem evangelização e discipulado, apresentando Cristo como Salvador. E o clero, né, que é a sua parte, né, da liderança, fala de uma liderança que tem um viés político e não espiritual. Para essa questão do materialismo, o reino de Deus é realizável na história, o céu é a sociedade justa terrena, então não tem céu eterno, e o juízo ele é trazido como uma revolução social. Em termos de lutas de classe, né, os pressupostos do materialismo é a luta de classe como motor da história, é opressores versus oprimidos, significa então como categoria fundamental, estrutura como determinantes do comportamento e a revolução como necessidade histórica. Para eles, irmãos, eles pensam da seguinte forma, que rico e pobre como divisão fundamental, e aqui estão aspectos da teologia deles, que a igreja está alinhada e deva estar alinhada com os oprimidos, o evangelho como mensagem de libertação social e nunca espiritual, e o pecado como estrutura prioritária sobre o indivíduo. Então aqui nós fechamos essas distorções deste tópico. E por último, o terceiro tópico, que é a alma renovada e submissa a Deus. Nós vamos para esse último tópico, dizendo que, em termos de edificação e saúde, a estabilidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz, protege nossas emoções e pensamentos, nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Então, os nossos hábitos diários determinam a nossa saúde, ou melhor, determinam a saúde de nossa alma. A renovação da alma, irmãos, primeiro, ela é obra sobrenatural do Espírito Santo que transforma a natureza espiritual do ser humano, restaurando a sua capacidade de comunhão com Deus e conformando-a à imagem de Cristo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Em termos de renovação, nós temos a renovação do nosso intelecto.
Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós temos que trabalhar na renovação da nossa mente. Eu até vou ler o texto. Romanos capítulo 12 e o versículo 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente aqui é a alma, irmãos, é o intelecto, é o atributo da alma, intelecto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, e se você tiver com a sua Bíblia em mão, é bom que você leia, se você gosta de anotar na Bíblia Sagrada, anote. Eu já não gosto muito de rabiscar minha Bíblia, mas tem gente que escreve. A minha esposa mesmo escreve bastante na Bíblia dela. Eu já não tenho muito esse gosto, não. Eu prefiro gravar. Mas é bom ler porque você fixa e você sabe onde está o texto. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, através do discernimento espiritual. Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Olha o que o texto bíblico diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então isso fala de alma renovada. Nós precisamos ter a nossa alma renovada para termos a mente de Cristo, pensarmos como Ele, agirmos como Ele, demonstrarmos Cristo a este mundo. Porque as pessoas, a maneira talvez, e essa frase não é minha, mas é de um autor, que talvez eles nunca lerão a Bíblia, mas a Bíblia que eles vão ler é a sua vida. E para que eles leiam de forma correta, você precisa ter a sua mente, a sua alma renovada, para que você pense como Cristo, se pareça como Cristo, possa ser conforme Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos ter as nossas emoções renovadas, não só o intelecto, mas também as emoções. Olha o que Pedro diz na sua primeira epístola, e aqui nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, tá, irmãos? Não vou me deter muitos nos comentários, mas 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 22. Olha o que diz o texto. Tendo purificado a vossa alma, que é o texto que nós estamos, aliás, é o tema que nós estamos tratando, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, em termos, aliás, de renovação da nossa alma, nós precisamos purificar os nossos afetos. A gente não pode amar os irmãos fingido. Nós não podemos amar os irmãos de maneira interesseira. Eu não posso me relacionar com os outros porque eu posso tirar algum proveito desse relacionamento. Não. É o que Pedro diz aqui, olha. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então precisa do intelecto. Por que do intelecto? Porque você vai ler a Escritura. O Espírito Santo vai trabalhar na sua mente. Você terá mente renovada, cosmovisão renovada, comportamento renovado. Isso vai afetar a sua emoção. Então você vai, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não pode ser um amor hipócrita. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E como nós estamos nos distanciando dessa verdade? Nós às vezes estamos tão presos ao nosso mundinho e olhamos apenas, me desculpem a palavra, para o nosso umbigo,
que a gente não tem percepção de que o irmão não está vindo mais à igreja, nós não temos mais a percepção de que alguém está necessitando da nossa ajuda, não só em palavra, irmão, mas às vezes financeira, né, um conselho emocional, um momento de oração, um momento de jejum por alguma coisa. Nós estamos tão alienados dos problemas dos outros, tão preocupados, né, com aquilo que só gira em torno da nossa vida, que nós estamos perdendo essa questão de amar os irmãos de forma ardente. Então, 1 João 4,19 fala do amor a Deus e ao próximo. Filipenses 4,4 fala de termos alegria no Senhor. E Filipenses 4,7 fala desta paz que excede todo entendimento. Em termos de alma renovada, então temos o intelecto, temos a emoção, faltou a vontade. Em termos de vontade renovada ou renovação da nossa vontade, nós temos submissão à vontade divina. Nós vamos fazer aquilo que Deus determina que façamos, que está em Mateus 6,10, né, que é a submissão à vontade divina. Nós temos a obediência aos mandamentos de Deus, João 14,15. Nós temos a perseverança na fé, Hebreus 12:1, e nós temos uma santificação progressiva que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:3. A submissão a Deus, ele é o fundamento da nossa saúde espiritual. Em termos de submissão, significa colocar-se sob a autoridade de Deus, reconhecendo sua soberania absoluta e alinhando a sua vontade com a nossa. Então, nesses termos, como funciona essa questão da submissão? No aspecto motivação, a submissão verdadeira, ela é representada por amor e reverência. Na submissão falsa, ela traz aspectos de medo ou interesse próprio. Em termos de extensão, a submissão verdadeira, ela abarca todas as áreas da nossa vida. Numa submissão falsa, nós só temos aspectos seletivos. Em termos de atitude, ela é voluntária e alegre. Em termos de falsidade, ela é forçada e relutante. Em termos de resultado, traz paz e crescimento. Se ela é falsa, traz tensão e estagnação. Em termos de duração, se ela é verdadeira a submissão, ela é contínua e progressiva. Mas se ela é falsa, ela é temporária e superficial, não permanece. São os instáveis. Que uma hora você acha que vai e não vai. Não vai a lugar nenhum. Então, esses aí tem que fazer uma revisãozinha da sua questão de submissão a Deus. Em termos de edificação da alma, que fala da purificação, renovação, estou abarcando aqui os dois subtópicos juntos, né, para a gente ficar uma coisa mais fácil de entender. Em termos de edificação, é o processo contínuo de construção e fortalecimento da vida espiritual, através do qual a alma cresce em maturidade cristã. Então, conforme a Bíblia nos ensina, nós temos meios para edificar. E o primeiro deles, pela palavra de Deus. Olha o que Timóteo escreve na sua segunda epístola, aliás, Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, as funções da palavra de Deus nessa construção ou nessa edificação, nesse fortalecimento, nessa renovação da vida espiritual, ela é o alimento espiritual, ela purifica a nossa alma, conforme João 15, 13, ela dá direcionamento para a vida e ela fortalece a nossa fé. Segundo aspecto da edificação é a oração. Paulo escreve aos Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Por que a oração é importante? Porque ela faz comunhão íntima com Deus. Ela traz dependência. Nós intercedemos pelos outros e na oração nós adoramos e louvamos a Deus pelos seus grandes feitos. E não é só a leitura da palavra e também oração, mas nós temos a comunhão cristã, que poucas pessoas levam em consideração. Não, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, mas, desculpe o português, na hora de tratar com os irmãos é um cavalo. É um estúpido, uma estúpida. É alienada, é egoísta, é fingida, não sabe lidar com pessoas, acha que todo mundo está aqui para servir eles. E não é essa a função
do cristão. Mas em termos de comunhão, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E qual é o benefício desta comunhão? Encorajamento mútuo, correção fraterna, exemplo piedoso e também suporte nas dificuldades. Terminando, irmãos, nós vamos aqui para a questão da estabilidade da vida com Deus, né, ou a purificação e renovação da alma, que é o segundo subtópico. Por que nós temos a necessidade urgente de purificação? A purificação e renovação da alma constituem-se aspectos essenciais do cuidado espiritual do cristão. A Bíblia nos adverte claramente sobre os perigos dos maus pensamentos, desejos impuros, inclinações malignas que contaminam a alma e impedem a nossa comunhão com Deus. A busca pela perfeita, agradável e boa vontade de Deus exige um processo contínuo de purificação interior. Então, o que a Bíblia diz sobre a natureza dos maus pensamentos? Os maus pensamentos são raciocínios corruptos que se originam da natureza pecaminosa e se opõem à vontade de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração do homem procedem os maus desígnios ou pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós identificamos aqui coração corrupto, que é a nossa natureza pecaminosa, influências externas, que é o mundo, mídia e más companhias, ataques satânicos, que são tentações direcionadas pelo príncipe da potestade do ar sobre a vida dos crentes, e as memórias, que são experiências passadas. Isso deve ser anulado, você não deve alimentar. Lutero, ele atribui a ele a frase de que você não pode impedir que o pássaro passe sobre a sua cabeça, que são os pensamentos. Mas você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Então você pode, sim, no primeiro pensamento, você não tem o poder como um pássaro, você não tem o poder de impedir que ele sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas você tem o poder de não permitir que ele faça ninho sobre ela. Então, na questão de maus pensamentos, nós temos algumas categorias. Pensamentos impuros, e o que são eles? Luxúria, fantasias sexuais, perversões. E quais são as consequências de manter na alma esses pensamentos impuros? Corrupção moral e escravidão sexual. Pensamentos violentos, como ira, vingança, ódio, homicídio. Qual é o problema? São voltados para relacionamentos destruídos e à base de violência. Pensamentos orgulhosos, como arrogância, superioridade, desprezo. Isso traz isolamento e queda espiritual. Pensamentos cobiçosos, ganância, inveja, materialismo, traz insatisfação e desonestidade. E por último, pensamentos blasfemos, que fala de irreverência e questionamento a Deus, e isso causa endurecimento espiritual e também a apostasia. Como nós vamos vencer essa questão da nossa natureza pecaminosa, da purificação e renovação? Primeiro, purificando-nos pelo sangue de Cristo. Está escrito em 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, os aspectos da purificação por Cristo é a justificação, que é o perdão completo dos pecados, santificação, que é a purificação progressiva, e glorificação, que é a purificação final e também completa. Qual outra forma de nós purificarmos? Nos purificamos pela palavra de Deus. João 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quais são as funções purificadoras da palavra de Deus? É a revelação do pecado, ela vai nos mostrar quem nós de fato somos. Ela traz o convencimento da necessidade de mudança, ela traz direcionamento para a santidade e transformação do caráter. E por último, a purificação pelo Espírito Santo. Está escrito em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo regenera a natureza humana. O Espírito Santo nos santifica de forma progressiva e o Espírito Santo nos capacita para a obediência.
Então é desta forma que nós somos renovados por Deus. E por fim, então, o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. E atribui-se então a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que às 18h30 nós temos culto da família aqui no nosso templo sede e em todas as nossas congregações. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós estaremos orando, terminando a aula neste dia. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo esclarecimento que as Tuas santas escrituras trazem à nossa mente. Pai, renova o nosso homem interior, que possamos, Senhor meu Deus, ser renovados constantemente pelo Teu Santo Espírito, a fim, Senhor meu Deus, de pensarmos em coisas agradáveis, em coisas boas, em coisas, Senhor meu Deus, que reflitam para a glória do Teu nome. Que a sociedade enxergue em nós, Senhor, o rosto de Cristo, que elas possam sentir o cheiro de Cristo nas nossas vidas, que elas possam, Senhor meu Deus, também entender da importância de servir a Ti, pois temos uma alma que não morre, uma alma que necessita, Senhor meu Deus, de redenção, uma alma que necessita, Pai, de renovação. Deus, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida dos Teus filhos, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém.